pessoal, olha eu aqui de novo, né? Tá? Desta feita nós vamos levar aqui novamente outro vídeo, né? Sobre a TNL, né? E é o seguinte, pessoal. Olha, eu disse que eu ia falar hoje sobre a tentação de Jesus, né? Eu ia falar sobre a tentação de Jesus. Mas eu ia fazer outra coisa. Como eu achei importante falar da diferença entre o catolicismo e o protestantismo, eu vou fazer um corte aqui, tá? Eu não vou falar sobre a tentação de Jesus. Eu vou dar a diferença entre protestantismo e catolicismo, né? Porque eu acho importante aí na atual conjuntura, né? Fala sobre isso, né? Dessa guerra aí entre o catolicismo e o protestantismo que está aí nas redes sociais, está muito intensa, que é para vocês saberem exatamente qual é a diferença do catolicismo para o protestantismo, os pontos de diferença cruciais, né? Então vamos logo, que é porque é meio extenso hoje, e a gente tem que falar rápido que é para subir, né? E eu também dei até minha voz aqui um pouco, né? Para vocês entenderem bem. Você sabe, até sabe porque eu fui entubado, né? Eu passei 46 dias, eu passei, foram 16 dias em coma no hospital, né? Um tempo desse atrás, foi quando ficou bom da esquizofrenia. Ou seja, lá bom, curado. Por milagre, né? Porque não era para isso, não tem cura. E eu fui entubado. E quando tiraram o entubamento, atingiu minhas cordas vocais. Eu não tinha, minha voz não era assim. Era uma voz bonita, né? Tipo do Frank Sinatra, né? Do Roberto Carlos. E estou brincando, viu? Não era tão bonita assim, mas também não era assim. E ficou assim, infelizmente. E eu melhorei, né? Fiz esforço para melhorar, para vocês entenderem bem, porque eu vou falar rápido, tá? Então vamos lá. Então, as diferenças básicas entre o catolicismo e o protestantismo. Olha, o Lutero, ele fez a reforma a questão das indulgências, né? Então, o perdão é a culpa, né? Olha, o Lutero, ele se revoltou contra as indulgências. O que é indulgência? Olha, indulgência é o seguinte, para vocês entenderem o que é as indulgências, é o seguinte. Vamos dizer que você se aborrece com alguém e quebra o celular de alguém, tá? Você se aborrece, briga, aí tá brigando, aí tá o celular em tensão, tal, tá. Você pega, sabe de uma coisa? Pega e joga o celular ali no chão, joga na parede, pá, arrebenta, né? E vai embora muito grosso. E o sujeito ficou lá ofendido com o celular dele em prejuízo. Aí lá essas tantas, você chega em casa, esfria a cabeça, aí no dia você volta lá com ele, olha, meu amigo, me desculpe porque eu ter feito isso contigo, né? Eu não devia ter me aborrecido, afinal de contas, eu estava sem razão, você tinha razão. Aí então, a pessoa desculpa, né? Perdoa, desculpa. Mas ela vai embora perdoada, mas ela não resolve o problema, porque ela não paga o celular, ela fica com a culpa. Quer dizer, tirou, ela foi desculpada, foi perdoada, mas ficou com a culpa. Por quê? A culpa de ter quebrado o celular, porque está lá o prejuízo. Não é mesmo? Então a Igreja Católica tem um perdão. O perdão é dado por Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz. Né? Jesus morreu, então ele nos perdoa. Mas a culpa fica perante Deus. Então as indulgências é para tirar a culpa, assim como eu tirei o celular do celular quando eu paguei o celular. Então o Lutero se revoltou contra essas indulgências, que não é preciso pagar. Que basta pedir perdão que está perdoado, aí o perdão dele é total, não é preciso pagar nada. Entendeu? Mas fica a culpa. E a Igreja Católica diz, não, tem que tirar a culpa, que é no ano do jubileu que tem um período de anos, né? Parece que, eu não sei exatamente quanto, 30 anos, dá o teu jubileu, jubileu que perdoa, né? E também pode perdoar de outra forma, né? Lendo a Bíblia, fazendo caridade ou alguma coisa assim. Né? Eu não estou bem inteirado. Você entendeu como é? E ele se rebelou e fez a reforma só por causa disso. Se rebelou contra a igreja, fez uma reforma, 40 mil denominações, cada uma dizendo que é verdadeiro. Fez a maior confusão no mundo, né? Aí dividiu a cristandade. Só por causa disso ele fez, né? Então, foi isso que o Lutero fez. E o Lutero, São Francisco de Assis, olha, o Lutero se separou da igreja e rompeu com a igreja totalmente. E fundou uma outra coisa. São Francisco de Assis também fez uma reforma na igreja. São Francisco de Assis. Por quê? Porque naquela época de São Francisco, a igreja estava muito luxenta, né?
Por exemplo, os pobres, ele já sentiu até vergonha de entrar na igreja, porque só era rico que tinha, né? E o São Francisco de Assis acabou com isso. Mas não se separou da igreja, ele continuou na igreja, né? Então ele teve um sonho lá, o Papa teve um sonho, né? Ele foi pedir autorização para fundar a Ordem de Deus, o Papa não deu, mandou ele voltar, que não ia dar, que era muito severo. De noite, o Papa teve um sonho que ele salvava a igreja, o São Francisco salvava a igreja. Ele viu um terremoto, a igreja caindo, uma igreja caindo, um templo, e um rapaz segurando uma coluna. Que ele vira, aí que ele olha na cara, é aquele que veio pedir a autorização, era São Francisco. Aí ele manda chamar e dá autorização. Aí São Francisco vai fundar a ordem dele, né? E lá pelas tantas faz uma reforma na Igreja Católica. Mas ele não se separou, Lutero foi radical, se separou. E fez maior confusão no seio da cristandade, né? Até guerra teve, né? A Guerra de 100 Anos diz que foi feito por isso, né? Eu não estou bem inteirado disso. Então, vocês entenderam como é? Então, ele é primeiro, são 4 pontos principais. Ele diz que é só a Bíblia, né? É só o Scriptum, né? Só o Scriptum, só a Bíblia, não usa nada, é só a Bíblia, né? Então, mas olha, só a Bíblia, para dizer que foi só a Bíblia, mas se não, é só a Bíblia, só usa a Bíblia, não usa mais nada, é só a Bíblia, né? Só que tem em João, capítulo 21, versículo 25, em João, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25, olha só o que diz. Olha, pessoal, isso aqui está na Bíblia, tá? Eu não vou usar a Bíblia, né? Porque os protestantes usam a Bíblia, né? Eles abrem a Bíblia para olhar. Eu não vou usar porque vai levar muito tempo, vou ter que procurar achar um versículo, né? Eu sou meio lento para isso, tá bom? Então eu transferi para cá, mas vocês sabem que está na Bíblia. Eu vou citar aqui os textos que você procura, se você quiser saber, tá? Então repare bem. Olha, João, cadê? João capítulo 21, versículo 25. João capítulo 21, versículo 25. Olha só. Vamos ver. Olha, João capítulo 21, versículo 25. Repare bem, olha só. Há ainda muitas outras coisas. Isso é João, no final de João, quando eu estava falando dos milagres de Jesus. Olha, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas, não foram escritas, numa só, uma por uma, penso que nem no mundo, que no mundo não caberia os livros que seriam escritos. Quer dizer, tem coisa que não foi escrita. Como é que ele diz que é só na Bíblia? Tudo está na Bíblia. É só a Bíblia, está tudo na Bíblia. Não precisa mais nada, está tudo na Bíblia. Está aqui, o próprio João está dizendo que tem coisas que não foram escritas. Então não está tudo na Bíblia, né? Então tem que passar pela tradição, mas não pela Bíblia, né? Agora vamos ver outra coisa, tradição. Olha, isso não, a tradição é só que está na Bíblia, não passa assim de boca. Tradição é passar de boca a boca, né? Coisas que aconteceram, que eles notaram, escreveram, passaram, depois passaram de boca a boca, foram, né? Então, outra coisa, aqui na Bíblia, a Bíblia olha, a Bíblia foi escrita só 30 anos depois do Novo Testamento, 30 anos depois da vinda de Jesus. Da volta de Jesus para o céu. 30 anos depois, por quê? 30 anos depois, sabe como era transmitida antes? A palavra, não tinha nada escrito. Eles pregavam assim, viu? Não tinha no Velho Testamento. Eles pregavam de boca. Não tinha nada escrito. 30 anos depois, que eles perceberam que estava a se esquecer, e se esquecer do que Jesus veio fazer, porque estava morrendo as pessoas daquela época estavam morrendo. Então tinha que ficar alguma coisa escrita. Aí sim eles começaram a escrever. Entendeu? Aí começaram a escrever. E eles pensavam assim, olha, era lembrando o que Jesus tinha feito. Olha, Jesus fez tal coisa, você se lembra que ele fez aí, disse tal coisa, ele escreveu, eu vou escrever aqui. Ele disse também isso, aí ele escreveu. E assim eles fizeram o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos. Entendeu? As cartas foram escritas mesmo, São Paulo, mas o Evangelho, Jesus, Marcos, Mateus, João, foram escritos assim, lembrando o que foi que ele fez. As cartas foi o Paulo que escreveu, né? Mas foi depois, bem depois, né? Entendeu? Depois que Paulo se converteu, né? Pedro, Tiago, né? Tá bom?
Então é isso aí. E era falado de boca, assim, não tinha nada escrito. Então aí tradição não pode ser. Não, tradição não. É só o que está escrito, né? Mas se você pegar em Tessalonicenses, olha, para bem. Segundo Tessalonicenses 2,5, bora ver. Está aqui. Segundo Tessalonicenses 2,15, olha só o que diz. Portanto, irmão, permanecei firme e observai as tradições nas quais foste ensinados, seja por meio de palavra, seja por meio de carta nossa. Tá? Portanto, irmão, permanecei na firme e observai as tradições nas quais fostes ensinados, seja por meio de palavra, falado de boca em boca, ou seja, por carta nossa. Tá? Outra que ele rejeita o ministério. Não precisa ensinar. A Bíblia é autoexplicativa. Você é tipo o Google, né? Como é que se diz? Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Não tem nada dessa. Nem o Google, não. A internet, né? É tentativa e erro. Nem isso. Porque, olha, se você não souber o ícone dela, você não pega, né? Algumas coisas dá tentativa, mas se você não souber o ícone, eu duvido que você consiga, né? Porque aquilo ali, código na inteligência. Saber que a língua é um código? Você consegue fazer um idioma sozinho, assim, você olha, isso aqui, house é casa, ou então kitchen é cozinha, whiteboard é quadro branco, ou bedroom é quarto. Você não consegue. Você tem que saber, alguém tem que dizer para você. Com inteligência não se consegue. Então eu disse, não, a Bíblia é autoexplicativa. Né? É autoexplicativa. Mas só que tem o seguinte, olha só, tradição é o ministério, né? Autoexplicativo. Se você pegar em Atos 8, versículos 30 e 31, vamos ver. Ato 8, 30 e 31. Vamos ver. Olha, Ato 8, 30 e 31. Autoexplicativa, né? Quer dizer, basta eu ler a Bíblia que eu já sei, né? Rapaz, bem, olha, Filipe, aconteceu um caso interessante. É logo que depois que Jesus voltou, teve a ordem para evangelizar, o Espírito Santo desceu. E um discípulo chamado Filipe recebeu a ordem do Espírito Santo para se dirigir para determinado lugar, da faixa de Gaza até Gaza, né, que está sendo bombardeado. E para lá, aqui, ele para fazer uma missão. E quando Filipe se aproximando de Gaza, ele viu um carro, daqueles carros de boi, né, com uma carruagem assim, e dele vinha um etíope, um eunuco, né? Você sabe que eunuco é um homem que ele cuida do harém da princesa, nem todos eram assim, eles eram castrados, né? É para quê? Para não mexer lá com as concubinas lá do rei, né? Então, né? Sujeitava isso. Bem, cortava lá, né? Bem, o eunuco, né? E o eunuco, ele vinha lendo o profeta Isaías, né? O eunuco vinha lendo o profeta Isaías. E Isaías era um profeta que profetizou sobre a vinda de Cristo, era o profeta do Senhor, lá no Velho Testamento. Ele disse, compreendes o que lê? Né? Ele perguntou para o eunuco, compreendes o que lê? Né? Ele perguntou para ele. Ele veio lendo, aí, compreendes o que lê? O Pedro perguntou. E aí, olha só o que o eunuco disse. E o eunuco disse, como poderia sem ninguém me guiar? Quer dizer, precisa de alguém para guiar. Como poderia sem ter ninguém para guiar? Quer dizer, quem não estava entendendo nada? Entendeu? Se a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, né? O Velho Testamento. Ele já está no Velho Testamento. Mas se não tivesse ninguém para guiar, como é que ele ia entender? Entendeu? Ele precisava de alguém para orientar ele lá no que ele estava lendo. Olha só. O eunuco dizendo, como poderia ser ninguém me guiar? Então ele precisava. Então esse negócio de auto-explicação, isso é conversa fiada, precisa de alguém para explicar. E quem explica é a Igreja Católica, né? Ela que explica, ela faz o papel de explicar. Pode ser que outros expliquem também a sua maneira, né? Mas é necessário alguém para guiar. E o Lutero não é preciso, é autoexplicativo, basta você ler a Bíblia já está. Por isso deu maior confusão, porque cada um interpretava de um jeito. Aí de 40 mil denominações, cada uma dizendo que é certo. Denominações protestantes, mais de 40 mil. Cada um dizendo que é certo. Cada dia vai surgindo mais uma, porque um lado discorda da interpretação. Não é assim que tu está interpretando errado. Porque interpreta de forma errada. Quer dizer, tem que ter alguém para direcionar. Não é assim, né? Ou seja, homens que instruídos, que leram, que sabem arqueologia, né? sabe teologia, né? Sabe psicologia, sociologia, sabe história, que é para dar a direção correta à coisa. Se não, o negócio virou bagunça. E virou. Né? Tanto prova que virou. Você está entendendo? Então vamos lá, outra aqui. É os quatro sola, né? Então,
Então, ministério. Essa aqui é fundamental, olha, essa aqui é fundamental, sola fide. É somente a fé. Eles dizem que basta a fé, né? É sola fide, é somente a fé. Então, não é pelas obras, né? Obra é qualquer coisa, trabalho que você faz, uma caridade, né? É isso aí, tá? Então ele diz o seguinte, olha, eles tiram isso de um erro que eles de interpretação aqui. Olha só o que ele diz, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz, olha, vamos ver, 8 e 9. Repare bem, está lá escrito na Bíblia, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça, não é por fé nem por obra, é pela graça. Então, porque pela graça sois salvos. Agora, o meio de salvação é a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Quer dizer, não vem de obras, é a caridade, essas coisas, né? Está dizendo isso. Repare bem, isso é um erro. Para que ninguém se glorie, o cara faz e fica se gloriando, né? É assim que eles entendem, né? Agora, repare bem, no versículo 9, no versículo 2, capítulo 10, olha, no versículo. Cadê? No versículo 10, no capítulo do versículo 10 de Efésios, olha só o que diz, no versículo 10. Olha, vamos ver, no capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte, ó Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Isso aí ficou sem ninguém entender mais nada. Como é que ele diz que não é pelas obras, agora está dizendo que foi preparar as obras para a gente fazer? Agora que foi. Não é? Isso é um paradoxo. Aí diz uma coisa de uma hora, a outra coisa dos outros. A Bíblia está se contradizendo, não. É que essas obras aqui, pessoal, essas obras aqui que não somos salvos, não são as boas obras salvas quando vem acompanhadas da fé. Essas obras aí, é as obras da lei lá do Velho Testamento, tá? As obras da lei lá do Velho Testamento. Vou mostrar para vocês já aqui. Olha, essas obras aqui é que está nos livros. Cadê? Deixa eu ver aqui para vocês. Essas obras aí são as que estão no livro da lei, tá? Nos livros da lei, que são 5, Torá, né? Entre eles, onde aparece mais isso é no livro de Levítico e no livro de Números, né? Que é essas obras. Olha, essas obras aí Jesus anulou, né? Ela não salva, ela não consegue salvar. Olha só o que está escrito aqui, vou ler para vocês. Olha só, naquela época eles pecavam, eles matavam animais, né? Você cometeu pecado tal, então você tem que levar lá um bode, né? Um touro, levar uma pombinha, se for um pecadinho, né? Se for um pecadão, um touro, né? Conforme, se for uma coisa besteira, se chama palavrão, você leva comida para sacrificar. Aí o sacerdote imolava, cortava o pescoço, despejava o sangue sobre o altar, tocava fogo, né? Depois tocava fogo ali, e comida também oferecia lá para Deus, né? Era assim que tirava o pecado, né? Então ele diz, aí Paulo diz o seguinte, olha, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecado, então não tira, né? Viu? Em outra parte diz que é impossível aperfeiçoar. A pessoa que faz isso nunca vai ser aperfeiçoada. Por quê? Porque a pessoa, vamos dizer, a pessoa queria adulterar, né? Aí tem a esposa dele, que aí chega uma vizinha lá do lado fogosa, né? Lá dando uma bola para ele, né? Aí ele vai lá, né? E, sabe, né? Adultera. Aí leva lá um bode lá um touro, um bode lá com o sacerdote. Aí o sacerdote sacrifica, mata, tá pronto, acabou isso aí, tá ali. Aí um dia essa vizinha vai embora, né? Aí vem outra melhor ainda, né? Mais, né? Né? Chega lá do lado dele, também mais afogada ainda, mais, deu mais bola para ele. Aí ele prepara logo o boizinho dele, né? Ele prepara logo o boizinho dele, se é para, olha, é tu. Isso tira pecado de alguém, é claro, o cara vai ficando pecando indefinidamente. Então Jesus acabou com isso. Foi no sangue de Jesus que foi feito isso. Agora nós vamos ver por que e como, né? Aí acabou com isso, né? Então, essas obras aí que Jesus anulou, que é essas obras que está dizendo aqui, olha. Essas obras que está dizendo aqui. Por meio da graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a pessoa que faz assim, né? A pessoa repara bem, o outro vem dizer, rapaz, mas tu pecaste, tu adulteraste, olha, já matei meu bozinho, eu não quero nem saber, eu estou limpo. Ele fica se gloriando, eu matei meu bozinho, eu estou limpo, eu estou puro.
eu matei um boizinho, um cabrito, uma ovelha lá, né? Você entendeu? Fica se gloriando. Então é isso aí, é essas obras aí, não as boas obras. As boas obras é que olha, as boas obras, elas estão em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 44. Quando Jesus disse: Vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, porque estive nu e me vestiste, porque estive enfermo, foste me visitar, porque estive preso, foste ver-me, porque estive desabrigado na rua, né? Sem teto, lá na rua, e tu me abrigaste. Quer dizer, é isso aí que são as boas obras. Essas obras elas salvam quando vem acompanhado da fé. Tá vendo? Elas salvam quando vem acompanhado da fé. Agora vamos ver como é isso. Tá bom? Vamos ver como é isso. Olha, pessoal, tá aqui o seguinte, olha. As obras não salvam, mas essas obras, aquelas lá do tourinho, da coisa, elas não salvam. Mas as boas obras salvam quando vem acompanhado da fé. Vamos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 24, vocês vão ver claramente isso, está direto, isso aí não está nem precisando interpretar. Olha só, Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago, que está aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 24. Olha, repare bem, vês então que o homem é justificado, seja salvo, né? Pelas obras, e não por fé somente. Está bem claro que não é pela fé, esse negócio de sola fide, sola fé, isso é papo furado. Tá? Não é só pela fé. As obras salvam quando vem acompanhado da fé. Você está entendendo? Quando vem, está aqui, está bem claro, isso aqui não pode, é só escrito, né? Então não pode ser por outro livro, nem pode inventar, nem pode ser um livro tal, fundo de tal disso. Está aqui na Bíblia, olha aqui. Olha aqui. Cadê? 24. Vês então que um homem é justificado, ou seja, salvo, pelas obras, né? Pela obra de caridade. Dá de comer tem fome, dá de beber quem tem sede, dá roupa, né? E não só por meio de fé. Não só por meio de fé. Tá bom? Agora repare bem, tem outros versículos aqui importantes aqui que eu separei para você, olha. Fé sem obras não tem proveito. Olha só, fé sem obras. Tiago capítulo 2, versículo 14. Que proveito, alguém está escrito isso aqui, em Tiago, que proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Quer dizer, nenhum. Se tiver fé e não tiver obra, nenhum. Tá bom? Outro aqui, olha, fé sem obras é morta. Capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 17. Olha só o que diz. Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta. É morta, não serve para nada, né? E aqui, fé sem obras é inútil. Tiago capítulo 2, versículo 20. Vamos ver, olha. Querem saber o homem insensato que a fé sem obras é inoperante, ou seja, não serve para nada, né? Agora, repare bem, só a fé não salva, né? E só as obras também não salvam, tem que vir as duas juntas. Olha, porque a sua fé, vamos dizer, a Bíblia diz que o fim da fé é a obediência, né? Que você tem fé para obedecer, né? O fim da fé é a obediência. Repare bem, a obediência aqui a Jesus. Quando ele manda, dá de comer tem fome, dá de beber quem tem sede, vista quem está nu, né? Vai visitar enfermo. Essa é a obediência. Então, se eu tenho fé justamente para isso, se eu não faço isso, que são as obras, para que essa fé? Vai servir para quê? Se o fim da fé é a obediência. Acabou ao fim. Se o fim é a obediência, eu não obedeço, quer seguir esses preceitos, para que serve essa fé? Para nada, né? Para nada de nada, né? Você está entendendo? Então é isso aí. Você está entendendo? Não serve para nada. É uma fé morta, né? É uma fé morta. Agora as obras salvam, só a obra salva também não. Olha, eu vou mostrar para vocês que só a obra também não salva. Olha, vamos dizer que você tem a sua igreja, chega um político lá, né? Um político de direita, né? Lá do PL, né? Ele chega lá para, olha, é o seguinte, você mora numa rua, a sua igreja fica numa rua lá, sua instituição religiosa, uma rua lá muito mal, tudo alagada, tudo quebrado lá, né? Ruim de passar lá, ruim. Ele chega lá, olha, pessoal, eu vou pôr um aterro aqui na hora de vocês, né? Está no ano de eleição, lá pertinho, eu vou pôr um aterro aqui em vocês. Ele está interessado em quê? No seu voto, né? Então, isso é uma boa obra, a gente vai botar lá. Mas ele não põe, ele vai esperar você votar para depois ele pôr, né? Você está entendendo? Aí, olha, vai ficar uma beleza, eu não só vou mandar terra, como depois vou mandar asfaltar aqui, fazer o meio fio aqui, vou pôr
vou trocar a iluminação, que os postes estão velhos, bacana, né? Ele vê isso lá com você. Um deputado lá do PT, né? Lá do PL, que ele quer se reeleger, né? Do PL, né? Você sabe como é, né? Lá naquele congresso. Aí o que ele diz para você? Que ele vai melhorar lá. Aí você bota nele, né? Aí ele vai embora, some, desaparece, ainda vai legislar contra você, vai querer tirar o seu salário, diminuir o seu salário, vai tirar o Bolsa Família do presidente, vai minha Casa Minha Vida, o ProUni, vai fechar as universidades, vai fumar com a sua vida. Quer dizer, vai transformar a sua vida no inferno. Ele vai para o inferno, que ele já está marcado para o inferno mesmo, e vai levar para o inferno. Se você mesmo que você se salve depois, mas aqui você vai viver no inferno. Né? Vai votar nele, vai ajudar nisso. Agora, essa obra dele foi uma obra que ele disse que ia fazer, ele nem fez. Essa obra dele era para a fé em Jesus, veio da fé em Jesus, mas é claro que não. Jesus não mandou até que Jesus mandou ele, talvez tenha tudo para ele fazer isso, mas ele não fez. Ele disse isso para você, uma mentira que eles mentem, para você acreditar, para dar voto para ele ir lá para o Senado, lá para o Congresso, depois ele legislar contra você, fumar você. Foi isso que ele fez. Mas essa fé aí é em Jesus Cristo? Não, é fé no mínimo no diabo, né? Ela vai para o inferno e você vai também. Porque aqui, mesmo que você não vá depois de morrer, você vai viver o inferno aqui. Você está entendendo? Então essa fé aí, essa obra aí não salva. Porque não vem acompanhando da fé, vem acompanhando da fé, mas não é na fé em Cristo. Né? Ou então é em Cristo, mas é um Cristo que eu não sei de onde é. Talvez seja de Marte, de Júpiter, né? Ou então de Plutão. Porque o meu Cristo, ele veio do céu e ele não manda fazer essas coisas. Ele manda ser bom, ser honesto, trabalhador, né? Não mentir, ser verdadeiro, ajudar o próximo, o pobre. Não é isso que ele manda. Ele não manda tirar dinheiro, diminuir o salário, não é mesmo? Matar 700 mil, ele não manda tirar vacina para matar, ele não manda isso. Né? Ser violento, querer matar 30 mil, né? Liberar o garimpo para os garimpeiros matar 30 mil, matar mulheres e crianças indígenas, mulheres e meninas indígenas, estupradas. Ele manda fazer isso? Não, ele não manda. Então esse Cristo aí eu não sei de onde é. O meu Cristo veio do céu e não manda fazer isso. Tá bom? Então você entendeu qual é que é obra? Só obra não salva? Quando vem acompanhando da fé em Jesus? Pois é isso. Você entendeu? Então é isso. Agora, olha, pessoal. É o seguinte, olha, a teologia católica, eu estou acabando, tá, pessoal? Isso aqui vai ser rápido, até que saiu rápido, né? A teologia católica é muito mais coerente que a interpretação da Bíblia, apesar de a teologia católica é muito mais coerente. E a interpretação da Bíblia, apesar de modo sob uma capa cujo interior existe um mecanismo em estado de visibilidade velada, né, escondida, é mais sobre a liturgia, sobre as pregações, né, até isso. Apesar disso, é muito mais, sabe, irreal que a teologia protestante, tá bom? Eu digo que não sou católico porque não frequento um templo católico, né? Eu não frequento templos católicos. Eu não frequento templo católico. Eu frequento outra instituição religiosa, mas tenho profunda simpatia pelo catolicismo, não é mesmo? É a minha origem, né? Olha, eu admiro muito um personagem da Igreja Católica, São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. Eu nasci em Belém, no hospital da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, não é mesmo? E meu batismo católico foi na igreja de São Francisco de Assis, também chamada Igreja dos Capuchinhos, né? No centro de Belém. Já li muito sobre ele, São Francisco. Acho que ele foi um exemplo, um expoente de humanidade, né? São Francisco. Agora vamos falar das imagens, né? Não poderia deixar de falar das imagens que estão atacadas pelos protestantes, né? Bom, vamos falar um pouquinho das imagens. Olha, o mal, pessoal, não é prestigiar. O mal é prestigiar o mal, né? Esse que é verdade. O mal é prestigiar o mal. Como os deuses da antiguidade. Os deuses da antiguidade tinham proibido a pessoa morar graves, né? Fictícios ou não, existindo ou não. Porque quem adora uma personalidade fictícia que não existe, não está dando mal, né? Você está dando prestígio a uma coisa ruim. Olha, quem adora o mal acaba ficando mal também, né?
Quem adora o mal acaba ficando mal também. Olhe só hoje, né? O exemplo, né? Os mitos de hoje, né? Os mitos de hoje, não é mesmo? Agora, muitos foram adorar os mitos, né? Acabaram ficando mal também igual ele, né? Querem matar, né? Eles são violentos, não sei o quê, não toleram nada, não tem democracia, acabou. Ou dizem que não tem democracia quando pode fazer tudo, chama o presidente de ladrão, chama o ministro lá de tudo, né? Coisas que eu não vou nem repetir aqui, porque só de repetir são ofensas, e não acontece nada e dizem que não tem democracia, né? E eles sim querem tirar a democracia, né? É isso aí. Agora, venerar Maria, olha, venerar Maria, Pedro, João, eles eram gente ruim? Não era gente ruim, não é mesmo? Eram pessoas santas, boas, santas, não é? Então não tem problema. Tem problema? Não tem problema, não é mesmo? Ninguém vai virar canalha por isso, né? Por venerar. Vai virar canalha? Canalha vira para adorar outra coisa, né? Negócio de mito, essas coisas viram, né? Então, é o seguinte, olha, então, e quantas imagens? É só um retrato, né, pessoal? A imagem é só um retrato, né? As imagens são só um retrato. Afetivo, um retrato afetivo. Será que hoje, olha só, será que hoje, com todo o nosso avanço cultural, né, progresso cultural, algum idiota, existe algum idiota, não é mesmo? Que acredita que um pedaço de gesso tem o poder de fazer milagres? O que é que você acha? Olha, não é mesmo? Só aqueles que acreditam que existe gente que crê nisso, né? Esses são os idiotas, né? Porque não existe mais ninguém que acredite que hoje, com a voz cultural, que um pedaço de gesso mais vai fazer milagre, né? Quem faz milagre é quem está no céu, não é mesmo? É Deus, né? É a pessoa de intercessão dos santos, né? Um pedaço de gesso não é só para lembrar lá, né? Agora, quem acredita que existe gente que crê nisso, esse sim é o idiota. Esse que existe o idiota. Tá vendo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui, né? Não sei, eu acho, não sei se o Facebook cortou, se foi muito longo, né? Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, até agora, você aguarda o próximo vídeo, que agora o próximo vídeo vai ser mesmo, né? Vai ser a tentação de Jesus, tá? Desculpa ter feito esse break aqui, né? Como diz aí, querendo usar o inglês, agora eu uso o inglês para tudo, só contra isso, né? Esse break aqui para chamar a atenção. Eu acho que o português você deve ser usado. Falando português, eu falo inglês, mas falando português é só português, falando inglês é só inglês. Misturar os dois é ridículo, né? Você está falando inglês, aí mete o português, eu falo português falando inglês, outra qualquer língua. Fica ridículo, né? Acho que tem que afinar. E aqui no Brasil é português que a gente tem que falar, tá vendo? Se vier um gringo para cá e souber falar português, então ele vai falar português. A menos que ele não saiba, aí a gente é obrigado a falar na língua dele. Mas ele sabendo falar português, eu não vou falar a língua dele para prestígio para gringo. Principalmente para quem é estadunidense, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, bom dia, né? E até mais. Tá?